ok? Nós vivemos em um período onde o avanço da tecnologia ele está lá em cima. Por exemplo, a ONU ela tem a sua agenda para 2030 e eles almejam que até lá o mundo seja um mundo perfeito, adequado, um mundo ideal, né, para o ser humano. Nós sabemos que isso irá acontecer quando? Após o milênio, né, após a purificação. Aqui será de fato um mundo ideal novamente, como era no Éden. Mas enquanto a presença do pecado estiver nesse mundo, infelizmente as coisas só irão de mal a pior. E a Bíblia diz: quando ouvires falar de paz, virá o quê? Repentina destruição. Então nós precisamos estar atentos para com isso. Nesse contexto do desenvolvimento da tecnologia lá na frente, nós sofremos os impactos das mesmas, da tecnologia, das redes sociais, das séries, da Netflix e etc. E nós temos a tendência natural, carnal, decaída, de sermos transformados pelo que nós contemplamos. E o Espírito de Profecia, no livro Patriarcas e Profetas, na página 55, diz assim: é uma lei do Espírito humano que pelo contemplar nós somos transformados. No maior discurso de Cristo, na página 85, diz: pelo contemplar a Jesus, seremos transformados à sua imagem. Somos transformados pela contemplação. Nesse contexto da contemplação, nós, como cristãos, precisamos estar nos atenados. Por quê? Porque muitas das vezes nós contemplamos séries, filmes, influencers aí na mídia social e muitas das vezes desejamos, almejamos ser igual a eles. Entendeu o perigo? Nós queremos ser igual a eles. Só que no contexto da lição da Escola Sabatina dessa semana, nós temos um molde, um exemplo. E quem é esse exemplo para nós cristãos? Ou pelo menos deveria ser Cristo. Olha o que diz a Ciência do Bom Viver na página 398. Ele deseja que os jovens, isso no contexto da verdadeira educação, o capítulo fala nesse contexto, certo? Ele deseja que os jovens cultivem todas as faculdades de seu ser, exercitando ativamente cada uma delas. Deseja que desfrutem tudo o que é útil e precioso, nesta vida, que sejam bons e façam o bem, depositando um tesouro celeste para a vida futura. Devem ter a ambição de ser excelentes em tudo o que é útil, elevado e nobre. Agora o ponto-chave da citação: contemplem eles a Cristo como o quê? O modelo, segundo o qual devem ser moldados. A gente sabemos que para que qualquer coisa seja construída, tem que ter primeiro ali um molde, né? Algo tem que ser feito, tem que criar um projeto, para que diante daquele projeto seja feito ali a estrutura. Por exemplo, na questão automotiva, cria-se um modelo de carro, de automóvel ou de motocicleta, e diante daquilo ali é feito todos os exemplares posteriores. Mas para que os exemplares venham a ser feitos, tem que ter feito o quê? Um molde. Tem que ter um modelo, um exemplo, uma base para que todos aqueles modelos sejam construídos. Tem que ter um molde. Assim também é na vida do cristão. O nosso molde é Cristo. Irmãos, nós estamos vivendo em tempos solenes, em que se nós desviarmos os olhos do foco, nós podemos nos perder no caminho. Nós precisamos estar atentos. O que é que nós temos contemplado diariamente na nossa vida pessoal, na nossa rede social, na faculdade, na escola, no trabalho? Qual tem sido o nosso modelo? Pensem, reflita nisso. E o discurso inspirado em Cristo, vida moldada em Cristo, e o discurso inspirado no Espírito. A partir do momento que nós temos uma vida de relacionamento e de contemplação para com o Senhor, nós agora vamos andar em conformidade com Ele, certo? Com as perspectivas que Ele tem para a nossa vida. E aí nós precisamos buscar saber quais são essas perspectivas. E como nós sabemos? Tendo um relacionamento com Ele, buscando saber qual é a sua vontade para a nossa vida. E aí nós vamos ter um discurso inspirado no Espírito Santo. E nós vamos ver ao longo da lição da semana, não vou aprofundar muito,
esse discurso, inspirado no Espírito, ele não tem que ver somente com a nossa fala, mas também com o nosso procedimento, com o que nós fazemos, como nós nos portamos, como é a nossa vida. Então, nós vamos aprender e vamos ver ao longo da recapitulação da lição da escola sabatina, que esse discurso ele tem que ver não somente com a nossa fala, mas com o procedimento também. E eu separei também um texto para falar sobre a questão do discurso no Espírito, que se encontra em a meditação matinal. Temos evidências de que há muitos enganadores no mundo, os quais dizem, abre aspas, eu vou, Senhor, mas não vão. Podem proferir palavras suaves e fazer belos discursos, mas eles enganam. Revelam em sua vida que suas palavras não são operadas em Deus. Não basta falar, irmãos. Não basta falar que você é cristão. Você tem que mostrar na prática que você é cristão. A vida prática é um genuíno indicador do caráter. Por nossas palavras e obras, revelaremos ao mundo, aos anjos e aos homens, se cremos em Cristo como nosso Salvador pessoal. Então, o discurso do Espírito não tem que ver necessariamente com a fala em si, mas com o contexto da nossa vida, com a forma que nós nos portamos, com a forma com que nós nos relacionamos, com o nosso procedimento de vida. E aí o apóstolo Paulo, nesses versículos da semana, Efésios 4, 22 a 24, ele vem trazendo um convite para nós andarmos em novidade de vida. Se nós andávamos anteriormente de um modo, agora nós devemos proceder de outro modo. E aí, no estudo da lição na escola sabatina dessa semana, nós iremos aprofundar um pouco mais esse tema da vida mudada em Cristo e do discurso no Espírito Santo. Amém? Amém.